Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Capítulo 32. Um doce mosaico. O dia amanheceu pálido. Dizia chuva. Quem sabe o frio descesse por ali. Doan acordara afoito, ansioso para retornar à casa da doceira. Era bom sentir o sangue de Ricardo tão perto. Olhar para os olhinhos lúcidos de Dona Maria também era bom. Ouvir tantas histórias gostosas, perfeitas como o óbvio que deixamos na infância. Sentaram-se os dois, Doan e Nayara, a uma mesinha pequena, onde costumavam fazer as refeições. Ali ficaram numa conversa suave sobre o tanto que tinham sabido. Nayara não podia admitir emocionalmente o que a razão lhe provava, e, ao mesmo tempo, não sabia se dizer a Doan a confusão interna em que estava era melhor. Acabava calando para que não se sentisse ainda mais só, vagando numa ficção que se provara realidade. Queria que Doan a considerasse a companheira que sempre quis ser, e que ele, pela maneira sempre fria de ver a vida, nunca deixaria, embora soubesse que já não era a mesma pessoa. Esse Doan era caloroso, contido, educado. Não se tratava mais daquele homem machista que era antes. Doan teria sido durante toda a vida uma casca tão rija, com suas defesas tão bem armadas, que era completamente impenetrável nas fraquezas que havia de ter. Então aquele momento era singular para a relação que Nayara sonhava. Não importava o quanto não correspondesse mais à fortaleza humana que sempre demonstrou. Não importava mais se as suas atitudes de independência emocional não fizessem mais parte do seu caráter. Ela não o imaginaria frágil nunca, porque a força mais poderosa que deveria dirigir qualquer ato não era a da personalidade irrepreensivelmente segura, mas a do sentimento tão verdadeiro que a cada passo cultivam um pelo outro. Era desses sentimentos que se embasava na verdade, mesmo que não prescinda da pobreza do ciúme, nem descarte a possibilidade da perda. Toda a concepção interna de amor, ao longo de tantos anos, não afastou dela a sensação de posse por posse. A posse, quando acontece, é por desejo de ambos, nem desejo é. É uma necessidade que se torna tão vital quanto qualquer dos elementos da vida. E também nunca conseguiu entender por que é que se condena tanto o sentimento de posse que temos por quem amamos, se isso faz parte da natureza inconsciente de todo mundo. Para ela, era possível que levassem milhares de anos para admitir o quanto queremos enjaular nosso objeto de amor e nosso espaço. E com certeza não haveria nada que lhes causasse mais prazer. É claro que o prazer aí está na razão direta da não realização do ato de aprisionar, porque quando se chega a tal extremo, é também o momento de admitir uma psicopatia, ou de nem se ter consciência dela e ir parar numa camisa de forças. É um fio de navalha a separação entre o amor sadio e o doente. Mas os sintomas são tão diversos que devem ser nosso alvo de observação. Entre o prazer e a dor, misturam-se as sensações. Às vezes, no prazer sentimos a dor, pelo masoquismo, explícito e assumido, e na dor sentimos prazer, pelo mesmo vírus incubado, o sadismo contra si mesmo, camuflado pelas razões que ninguém explica. Doan sabia da sanidade daquele amor que tinham. Sabia o quanto ficaria triste se com ela houvesse a separação que sofreu com si. Mas o importante é que não se desesperava para evitar que acontecesse. Começava a ver que alguma coisa, bem maior que a compreensão que podiam ter, numa região do universo paralelo ao seu, estendia, vez por outra, grandes tentáculos que buscavam os escolhidos.
Quem sabe não era um escolhido e isso acontecia com todo mundo. Talvez as pernas do povo pegassem a todos, mas só ele tinha o conhecimento disso tudo. Significaria que foi especial quando lhe deram por castigo ou merecimento a lembrança que ninguém tinha? Falavam disso também, entre café, rosquinhas e frios. E a cada palavra acabava ficando mais bonita a confiança que os unia. E se eram diferentes, as razões sobravam. Ninguém passa por uma aventura fantástica dessas e permanece o mesmo. Eram 9 horas quando se vestiram para sair. Chegara o momento de encaixar mais algum trecho do agridoce mosaico que compunham. Sabiam que não teriam o elemento definitivo para compreender tudo, mas tudo mais que surgisse teria sido bem-vindo, não fossem as tristezas da morte. A caminhada gostosa pela manhã até a casa da doceira fizera milagres. Uma energia se renovava ao contato com o solo, com a luz fraca, levemente aquecida que o sol trazia. Doan percebeu-se tão mais forte que não palpitava tanto o coração. A mão de Nayara, se fechasse bem os olhos, eram as de si. O impacto da porta se abrindo e os olhos da velhinha já não causavam o mesmo susto. Cumprimentou carinhosamente a senhora e entraram. Dona Maria pediu que esperassem um pouco para que embrulhasse bem o que tinham escolhido. Entrou para a cozinha, enquanto os dois, ali na sala, levantavam-se um pouco para olhar uma e outra coisa da estante. Nayara vira um álbum velho e começou a folheá-lo distraída. Dona Maria era muito linda quando jovem. Veja só, Doan. Há fotos aí? Muitas fotos. São amareladas, mas dá para ver que gente bonita tinha na família. Deixe-me ver. Ah, tenho certeza de que esta era Renata, minha filha, abaixando bem a voz para que a velhinha não o ouvisse. E você, veja se está aí. Mostre-me como era, disse Nayara, cheia de curiosidade. Do lado de fora, pela fresta da janela, a equipe de defesa ouvia aquele estranho diálogo. Olhavam-se um para o outro e indicavam pela expressão que nada entendiam. Aqui estou eu. Gostou do meu porte? E riam-se os dois baixinhos para não despertarem nenhum constrangimento à senhora. Você era lindo, dizia Nayara. Teria me apaixonado por você de qualquer maneira. Esta era Si. Vê como é igual a Carmen? Não. Si era bem mais bonita. Não fico triste em tê-lo perdido por algum tempo que esteve com ela. Valia a pena, com certeza. Não brinque, Nayara. A beleza de Si não trazia alegrias a ela. Era maravilhosa, mas tinha uma tristeza no peito que nunca pude tirar. Pelo que imagino, deve ter ficado assim, ainda por muito tempo. Ela vem vindo, disse Nayara, fechando o álbum. Aqui estão os doces, meus filhos. Gostariam de provar mais alguns antes de ir? Dona Maria, vejo aqui um álbum antigo. Adoro fotografias. Não gostaria de me mostrar sua família? Achei tão linda a poesia de sua avó. Quem sabe teria alguma foto dela para que eu a conhecesse. Disfarçando o real interesse, Nayara forçava um pouco. São fotos tão velhas, é capaz de nem perceberem direito o que está ali, mas não há mal nenhum em mostrar. Sentem-se aqui ao meu lado. Vou contando a vocês quem são as pessoas. O casal se acomodou, cada um de um lado da senhora, no sofá que os comportava bem. Olhem, esta era minha mãe. Sempre foi muito linda. Bem, pelo menos eu sempre achei linda. E sorriu a velhinha docemente. E a sua avó,
a que lhe ensinou a fazer doces? Perguntou Doan. Este era o tio César. Ele conheceu a avó de Carmen no dia em que meu avô morreu, lá no hospital para onde levaram ele. Eu sei bem da história porque a vovó Si, era como eu a chamava, gostava de nos contar e repetir o quanto ele tinha sido bom com todos da família. Me disse que passou a cuidar dela e das filhas até que morresse. Jamais teve alguma coisa com ele. O amor que sempre sentiu pelo meu avô era muito forte. Mas foram grandes amigos. Eu ainda cheguei a conhecê-lo quando menina. Gostava muito de conversar com a gente. Era um homem inteligente, o tio César, mas sofria de uma doença estranha. Não sei o que era. De vez em quando, baixava no hospital para tomar umas medicações que o faziam voltar ao normal. Foi no hospital que conheceu a vovó. Não sei se por causa da doença ou por outra razão. Eu me lembro bem que da última vez que nós encontramos com ele me deu um envelope e disse que um dia tudo aquilo que ele dizia ali teria sentido. Tinha horas que parecia meio louco, dizia coisas que ninguém entendia. Aliás, acho que a vovó Si o entendia bem. Ela achava que tudo o que ele dizia era importante. Eu era muito menina e não podia compreender nada. Era um bom homem. Mas nunca entendemos muito bem porque tinha tanto carinho por todos da família de Carmen. Como era sozinho, certamente ficava feliz em ter uma família adotiva, sei lá. Este envelope, Dona Maria, guarda até hoje? Perguntou Doan meio tímido, com receio de que ela o achasse meio xereta. Está aqui no álbum, quer ver? Que coisa mais doida, até hoje não consegui entender muito bem. Está aqui, deixei como lembrança. A você que está comigo, neste futuro assustador, tenha certeza de que na vida não nos é dado compreender todos os mistérios. E nela se escondem as leis que nos regem e das quais não temos controle. Se algum dia vier a ter uma filha, uma neta, um bisneto que o faça mergulhar nas emoções que desconhecia, não tenha medo de pertencer ao seu destino. Tudo aquilo de que dispomos é parte dessa vida que ficamos com medo de ter fim. Não tem fim. Mas também não temos conhecimento para entender como essas leis o universo nos levará. Passado? Futuro? Vida? Morte? Não importa muito. O que é nosso não nos escapa. Onde você está agora? Você sabe? Não há nada que seja totalmente ruim no tempo e no espaço de todo este universo. É preciso confiar, porque onde quer que estejamos, quando quer que estejamos, o melhor é amar a quem está conosco. Afinal, ela pode ter sido seu passado ou seu futuro. Confuso? Não fique. Sempre nos encontramos para continuar amando. Vamos ficar juntos, mesmo que essa escolha não seja nossa. Não se pode planejar o bem que é preciso fazer, mas fazê-lo no momento em que temos a ferramenta. A morte não passa de uma utopia, e a vida, um mosaico de pequenos mistérios que nossa inteligência não sabe montar. Somente as leis de equilíbrio absoluto podem montar. Acalme-se diante da dúvida, porque foram feitas uma para cada tempo e criatura. Deixe-as florescer no solo de sua alma, que se alimentarão da chuva e brotarão em resposta, com uma boa semeadura. Um abraço cósmico nos deixará juntos para sempre. Tio César, 2029. Conforme a leitura ia sendo feita, mais e mais Doan empalidecia. Tinha certeza de que alguém mais estava sabendo das mutações por que passam as almas, mas nada dizia com clareza. Era, portanto, um segredo com o qual teria de morrer para que não ferisse o equilíbrio de que falava o amigo de Si. Ele estava certíssimo, imaginava Doan. Existe uma coisa inexplicável que se instala no homem,
que é o respeito ao desconhecido. Depois, esse respeito requer silêncio. Fosse ali, então, o momento em que devia parar de fuçar a razão das mutações. Se a vida, enfim, tinha seu tempo de semeadura e floração, era tempo de cultivar também a paciência, para que não corresse o risco de arrancar a flor em botão e frutas verdes. Não sabia todo o mistério que envolvia a tal carta do tio, mas seria o suficiente para descortinar-lhe uma nova postura diante da vida, do respeito e do necessário. Quando o bem faz parte do ar que respiramos, é preciso que sejamos precisos no período dessa semeadura, para que a chuva não alague os canteiros. Não era ainda a hora do plantio para Rony, nem colheita para Doan. A chuva ainda caía forte e já floresciam as sementes que insistimos em plantar. Conseguiu ver a todos no velho álbum. Sorriam os três pelo muito que se faziam mutuamente. Doan deu um beijo carinhoso na testa da velhinha e disse para ficar em paz. Os olhinhos lívidos dela encheram-se de lágrimas, porque há muito não via carinho tão grande. A porta fechou-se lenta atrás dos dois e retomaram a energia do solo e do calor do sol, já a pino.